Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, nesta quinta-feira da quarta semana da Quaresma, neste dia de São Turíbulo de Mogrovejo, o padroeiro do episcopado latino-americano. Ele que foi arcebispo de Lima, foi nomeado arcebispo pelo Papa Gregório XIII, sem nunca ter sido ordenado diácono. E depois é que ele recebeu as ordenações ao diaconato, ao presbiterado, depois foi nomeado bispo, mas ele foi nomeado pelo Papa, a pedido do rei da Espanha, e crismou nada mais, nada menos do que Santa Rosa de Lima, do que São Martinho de Porres, crismou ao todo umas 60 mil pessoas. E neste dia, o Evangelho está em São João capítulo 5, do versículo 31 ao 47. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que faço, testemunham ao meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Vós escutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E vós quereis vir a mim, para que tenhais a vida. Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Como podeis crer vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai, a quem vos acuse, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois se cresceis em Moisés, certamente creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja este evangelho de hoje, a gente vê a obstinação do coração dos judeus. Os judeus são tão obstinados que não acreditam que Jesus é o Messias, o enviado do Pai. E tem ainda uma visão errada do Messias, como se o Messias fosse um libertador político, que libertaria o povo judeu do jugo do Império Romano. Não, o Messias é o servo sofredor, o Messias é o Salvador, o Messias é o próprio Deus, é o enviado do Pai. É Deus porque ele foi enviado do Pai, ele tem a natureza divina e assumiu a natureza humana na plenitude dos tempos para nos salvar. E eles não conseguem compreender isso até hoje. Até hoje existe essa obstinação no meio do povo judeu que não acredita em Jesus, que Jesus é o enviado do Pai. Por isso rezemos pelos nossos irmãos judeus, que São João Paulo II dizia ser os nossos irmãos mais velhos, para que saiam desta obstinação e creiam que Jesus é o Messias, é o enviado do Pai, que Jesus já veio e que agora ele só voltará uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos, como a gente professa no credo. E os judeus nos dão esse contra-exemplo, ou seja, esse exemplo que não deve ser seguido, de fechar o coração à palavra de Jesus, de não crer que Jesus é o enviado do Pai, de não crer no Evangelho, de não crer naquilo que Jesus ensina e que nos é transmitido pela Santa Igreja Católica, que dá testemunho de Cristo, que é a esposa de Cristo, que foi fundada por Cristo para pregar o Evangelho a toda criatura. Portanto, Jesus vem nos dizer algo também muito importante com este Evangelho para a nossa vida. Não busquemos, pois, a aprovação dos homens,
Pois se buscamos a glória dos homens, nós seremos frustrados. Busquemos, pois, a aprovação de Deus. Busquemos, pois, o agrado de Deus. Busquemos, pois, fazer a vontade de Deus. E é nisso que deve consistir toda a nossa vida. Procurar fazer a vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida e não a vontade dos outros. E é isso que Jesus fala neste Evangelho. Ele fala: vocês examinam as Escrituras, mas as Escrituras dão testemunho de mim. Moisés creu em mim, deu testemunho de mim, e ele se levantará contra vós, porque ele acreditou em mim. Tanto é que Moisés aparece diante de Jesus na transfiguração. Ou seja, devemos sim ler as Escrituras, mas devemos ler as Escrituras no espírito da igreja. Porque qualquer um pode ler as Escrituras e ter uma interpretação errada, pela sola escritura, que é um grande erro. Não. As Escrituras não podem ter várias interpretações, não pode, a palavra de Deus não se contradiz. Por isso é necessário ler as Escrituras e ler o que a igreja fala sobre aquelas passagens bíblicas. Para isso nós temos o Catecismo da Igreja Católica, que este livro amarelo que você pode ver, tinha um Catecismo da Igreja Católica. Leia o que a igreja está dizendo. E são os 3 livros que não devem faltar na vida do cristão: as Sagradas Escrituras, o Catecismo da Igreja Católica e a Imitação de Cristo. Portanto, que possamos cultivar esse espírito de amor ao Senhor. Nós vemos ao longo de todo o Evangelho Jesus debatendo com os judeus, porque os judeus não acreditam nele, que nós sejamos os consoladores do coração misericordioso de Jesus. Se existem aqueles incrédulos, se existem aqueles que dão desgosto ao Senhor, se existem aqueles que negam o Senhor, sejamos, pois, os consoladores que desagravam o coração misericordioso de Jesus. E que assim possamos fazer a vontade de Deus em nossa vida, buscando não a glória dos homens, mas a glória do Pai, como fez nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso realizemos na intercessão de Nossa Senhora das Graças. E hoje, de um modo muito especial, como eu falei no início, de São Turino de Mogrovejo, este grande apóstolo da América Latina. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Turino de Mogrovejo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.